para mais uma? Bom, essa é a mais importante de todas. A gente vai falar sobre o açúcar, a importância do açúcar na história do Brasil. Tá? Apesar de ser a mais fácil, vai ser a mais curta. Porque como cai muito em vestibular, fica também muito mais fácil de você identificar os pontos mais importantes, aqueles que são cobrados. Tudo bem? Então vocês perceberão que será uma aula curtinha. Olha ali o slide. Então, continuamos falando de história do Brasil e agora o ciclo do açúcar, o período em que o açúcar vigorou como principal elemento da economia colonial brasileira. Tudo bem? Vamos começar? Então vamos trocar o slide. Toda a aula está nesse slide. Eu disse que vai ser mais rápida. Tudo bem? A primeira coisa que você precisa anotar aí é o seguinte. O açúcar foi o produto mais importante da história colonial brasileira. Foi aquele que representou para Portugal a sua maior lucratividade. Você pode estar imaginando aí, professor, eu sei que durante a história do Brasil o ouro foi descoberto. E eu sei que isso foi no período colonial. Então, como é que o açúcar pode ser mais importante? Bom, se você fizer uma medida rápida, 10 gramas de ouro e 10 gramas de açúcar, evidentemente que o ouro vale muito mais. Mas devido à gigantesca quantidade de açúcar extraído do Brasil e levado para a Europa, o açúcar é muito mais importante. Só para ter uma ideia, anote aí. O açúcar, quando estava no seu período mais baixo, ou seja, na sua decadência quase que extrema, rendia para Portugal 50% mais do que o ouro no seu apogeu. Absurdo, não é? O ouro no seu apogeu rendia metade do que o açúcar rendia na sua decadência. Isso dá para ter uma ideia da importância do açúcar nessa história colonial brasileira, mas muito mais importante para a economia portuguesa. Certo? Então vamos continuar. Bom, a gente já viu. O açúcar ele acabou sendo escolhido por uma série de motivos. O primeiro deles foi o solo fértil e o clima propício para a sua cultura. Um segundo, a lucratividade, acabei de falar, que isso trazia a Portugal. E o terceiro, já vimos também, sobre a experiência que os portugueses tinham nesse cultivo lá nas suas ilhas do Atlântico. Então, ele, ao ser escolhido, passou a determinar todo o funcionamento colonial brasileiro. Tudo bem? Olha lá. Então, ao ser escolhido, ele determinou que os territórios seriam distribuídos através das sesmarias. Ah, professor, antes ou depois? Não se apegue a isso. Tá? Não se apegue ao tempo. As coisas estão acontecendo tudo junto. E então, se você começar a pensar em ordem cronológica, vai acabar dificultando aqui também, né? Então, vamos lá. Ao ser escolhido o açúcar, se determina que será feita a distribuição das sesmarias, que no Brasil serão chamadas de engenho. Engenho de cana-de-açúcar. Uma vez caiu lá no vestibular da FUVEST uma pergunta tosca, mas vai saber se eles vão repetir. Anote aí. O engenho de cana-de-açúcar foi implantado no Brasil pela primeira vez em 1532, na capitania de São Vicente, por Martim Afonso de Souza. Então, em 1532 começa essa história do açúcar no Brasil. E aí começa a montagem dos engenhos de cana-de-açúcar. Tudo bem? Já falamos também que o açúcar, após ser escolhido, só um segundinho que o telefone está tocando, tudo bem? Vou parar a aula e já volto. Voltando, então, bom, gravando aula acontece isso. Toca o telefone, campainha, o vizinho grita, então se acostumem com isso, tá? Bom, se eu não me engano, estávamos falando sobre a determinação dada pelo açúcar para tudo aquilo que acontecia no país, tá? Aqui na parte colonial do Brasil. Bom, o açúcar determinou também, como já vimos, o acordo financeiro entre Portugal e Holanda. Tá? A gente já falou que Portugal entrava com a terra que nem era dele, era dos nativos, e a Holanda cabia o financiamento, o refino e a parte lucrativa da questão, que era a distribuição. Beleza? Continuando então, coisas que a gente não falou ainda. O engenho de cana-de-açúcar, ele trabalhava no sistema de plantation. Ah, vocês já ouviram falar isso 1 milhão de vezes, né? Mas tem que gravar, tá?
Então o sistema de plantation envolve 4 itens importantes. O primeiro deles é o latifúndio. Então, o engenho de cana-de-açúcar ele era representado por uma enorme quantidade de terra. Então, uma fazenda gigantesca. Por isso a gente fala latifúndio, tudo bem? Um segundo item era a mão de obra utilizada dentro dessa enorme quantidade de terra. Será a mão de obra escrava. Também já falamos disso. Essa mão de obra escrava acontece de forma concomitante, difícil a palavra, concomitante entre nativos e africanos. Tudo bem? Será também exportador. Tudo aquilo que é produzido é enviado para a lucratividade dos países europeus. Lembra? O Brasil é uma colônia envolvida no pacto colonial que fica responsável por enviar para a metrópole gêneros tropicais. No caso, o açúcar. Tudo bem? E, por fim, uma monocultura. Ou seja, dentro do engenho, no caso, o engenho de cana-de-açúcar, só essa cultura será explorada. Então, como funciona o engenho mesmo? Funciona através do sistema de plantation. Latifúndio, escravista, exportador e monocultura. Tudo bem? Para finalizar a aulinha, o engenho de cana-de-açúcar ele vai ser tão importante nessa história do Brasil colonial que ele representa o próprio símbolo da colonização. Ele era tão frequente e ele era tão importante para o projeto português que ele vai virar sinônimo de colônia. Tudo bem? A gente já viu que ele funcionava no sistema de plantation. Mas como ele era composto? Tá? Quais eram as partes que formavam o engenho? Então vamos a elas. A primeira delas é a Casa Grande. Aqui tem uma curiosidade, né? Eu acho que vocês vão lembrar. Na nossa aula de Egito eu disse que faraó é significado daquele que mora na casa maior. Ou seja, o faraó igual a Casa Grande. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas você não vai chamar o senhor de engenho de faraó, hein? Pelo amor de Deus. Então a Casa Grande no engenho de cana-de-açúcar é a sede administrativa. É lá que se decide tudo, tá? Como vai funcionar toda a administração local. Tudo bem? Além da Casa Grande, existia também a Fábrica do Açúcar. Aqui eu devia ter colocado em outra cor. Foi um erro meu. Então, grifem isso. Anotem aí. A Fábrica do Açúcar é a porção mais importante do engenho. É tão importante que alguns senhores, por não terem condições de montar uma fábrica do açúcar, eram chamados de senhores obrigados. Então tem o senhor de engenho e os senhores obrigados. Por que esse nome? Porque eles eram obrigados a arrendar a fábrica de um outro senhor, pagando 50% de tudo aquilo que eles produziam. Lembra até aquele imposto feudal que a gente chama talha, né? Eu tenho que dar metade da minha produção para ele. Tudo bem? Bom, essa fábrica ela vai ser formada por 3 mecanismos. O primeiro deles é a moenda, que está representado aqui embaixo. Dá para ver? Então tem essas engrenagens aqui, ó. É uma espécie de máquina de caldo de cana gigante. A diferença é que ela não vai ser movida a eletricidade, ou como acontece na feira, por um motorzinho a combustão. Ela vai ser movida através da tração animal ou dos braços dos escravos. Tudo bem? Então eles pegavam aqui a cana de açúcar, colocavam nas engrenagens e ela tirava o caldo dessa fruta. Tudo bem? Aí a cana de açúcar já em caldo era levada por um segundo elemento da fábrica do açúcar, que era a Casa das Caldeiras. E na Casa das Caldeiras o caldo era fervido, até que se tornasse uma pasta. Por fim, esse caldo era levado para o terceiro elemento que compunha a fábrica do açúcar, que era a casa de purgar. Purgar, purgatório, purificação. Isso aí, era o local onde acontecia a purificação do caldo que tinha se transformado em pasta. Então todo o caldo nessa casa de purgar era jogado sobre uma peneira e depois moldado em tijolos, isso mesmo, tijolos de açúcar, ou, se vocês preferirem, na rapadura. Aí ele ficava até endurecer
e depois era levado para o porto e a Holanda ficava responsável pelo transporte, refino e distribuição na Europa. Tudo bem? Ainda dentro do engenho de cana-de-açúcar, evidentemente existia a senzala, onde os escravos ficavam aprisionados, sem nenhuma condição de higiene e salubridade. Tá? Na verdade, eles ficavam trancafiados lá. Existia também a capela, que mostrava uma forte ligação entre o senhor de engenho e a Igreja Católica. Estranho, né? Vai ter a igreja no mesmo lugar onde tinha escravos. Aqui, então, tem uma tarefa para a aula. Eu quero que vocês pesquisem, porque isso vai ser importante não só para o simulado, mas para o decorrer do nosso curso, qual era a visão da Igreja Católica sobre a escravidão dos negros africanos aqui no país. Tudo bem? E aí, a gente termina essa nossa aula. Eu disse que ela seria mais curta que a outra. Daqui a pouquinho eu volto com o ciclo do ouro. Até lá!